pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de farmácia e drogaria. Na verdade, na nossa primeira aula, eu já comecei a dar um pouquinho desse conteúdo, mas eu vou voltar para a gente não ficar meio perdido, tá bom? Então, vamos lembrar um pouquinho que a gente já tinha visto. Que a gente sempre chamou farmácia com manipulação e drogaria. E a lei de a lei número 13.021 de 2014, ela traz uma outra definição, que agora a farmácia é farmácia com manipulação, que é aquela onde é um estabelecimento que manipula fórmulas magistrais e oficinais de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente à assistência médica. Lembrando, né, que as fórmulas magistrais, lembra que eu comentei com vocês, é a fórmula que consta em uma prescrição. Nessa prescrição vai ter a composição, a forma farmacêutica e a posologia. Aí eu já entrei falando que a forma farmacêutica é como o medicamento está apresentado. Por exemplo, se é supositório, se é um comprimido, se é comprimido revestido, xarope, cápsula. E a posologia é como deve ser tomado. Olha, e a quantidade é 500 miligramas de 8 em 8 horas durante 20 dias, tá? Fórmulas oficinais são aquelas que estão na farmacopeia. Lembra que eu falei para vocês que a farmacopeia é como se fosse um livro de receitas? Na verdade, é um livro de receitas farmacêutica, porque tem todos como manipular várias fórmulas. Por exemplo, o álcool gel, tá lá, tá? Já a drogaria, hoje também pode ser chamada farmácia sem manipulação. O que é a drogaria ou a farmácia sem manipulação? É o estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Então, ela vai fazer a venda e a dispensação somente de produtos que já estão prontos. Ela não manipula nada, né? O que é correlatos? Correlatos são produtos que têm a ver com a saúde. Por exemplo, luva, por exemplo, soro fisiológico, ok? Dentro de uma farmácia vão se realizar várias atividades. Essas atividades estão divididas dessa forma: aquisição, armazenamento, conservação, dispensação, avaliação do uso de medicamentos e a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente, da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. O que é a aquisição? Pelo próprio nome, é o momento que você vai fazer a compra, seja de medicamentos, seja de insumos ou de correlatos. Para fazer uma aquisição dentro de uma farmácia de manipulação ou drogaria, normalmente se compra de distribuidoras. Você tem que tomar um cuidado que essas distribuidoras, elas têm que ter registro na Anvisa, não terem problemas sanitários. Se for de uma distribuidora só de medicamentos, tem que ter um farmacêutico responsável nessa distribuidora. Você tem que ter um processo econômico para fazer essa aquisição, quantos medicamentos eu tenho, o que eu vou comprar, o que sai mais. Eu não posso deixar medicamento vencer na minha prateleira, porque vencer na prateleira é perda para o meu estabelecimento. O armazenamento. Como que eu vou armazenar medicamentos e insumos? O que eu tinha até falado para vocês que o normal é que tenha um ar-condicionado e que fique numa temperatura entre 20 e 24 graus, porque acima disso pode começar a ter deteriorização desses medicamentos. Tem medicamentos que precisam de freezer, tem medicamentos que precisam de geladeira. Como que a farmácia tem essa geladeira? Se ela faz controle de temperatura, ok?
O armazenamento e a conservação é muito próximo. Como que você vai fazer a conservação? Como que é o seu processo de venda, né? Como você conserva que todos os produtos que estão na sua drogaria ou farmácia de manipulação estão adequadamente conservados. Dispensação é o ato do farmacêutico fazer a orientação na hora da entrega do medicamento para esse paciente. Simplesmente o paciente chegar lá no balcão e falar, eu quero sei lá, uma Neosaldina. O cara pega a caixinha e dá para você, isso não é dispensação, isso é venda de medicamento. A dispensação, quando a gente fala estou dispensando o medicamento, isso automaticamente diz que você está orientando, você está fazendo uma orientação próxima desse paciente sobre o uso racional desse medicamento. E não menos importante, eu acredito que até o mais importante, é a avaliação do uso dos medicamentos. Poucas drogarias o fazem, poucas farmácias de manipulação o fazem, que é a atenção farmacêutica com este paciente. Aí eu já entro em outra definição. Atenção farmacêutica, tá? A gente tem duas normativas aí em relação a essa definição. A primeira é que é de assistência farmacêutica. Isso eu vou cobrar para vocês o resto do curso e vocês precisam saber, tá bom? Assistência farmacêutica é todo o processo do medicamento, desde a produção, aquisição, armazenamento, tá certo? Dispensação. Então, é todo o processo, desde a produção, controle de qualidade desse medicamento, aquisição, todo o processo, até o final, a dispensação, que é a entrega dele para o paciente. A atenção farmacêutica, ela está dentro da assistência farmacêutica, sendo a última etapa dessa fase, onde o farmacêutico tem que ter o contato direto com este paciente, fazendo então a intervenção e a educação do uso desse medicamento. Então vamos lá. A assistência farmacêutica vai ter lá a produção do medicamento, a qualidade, a aquisição, armazenamento, conservação. Chegamos na dispensação. A dispensação pode ter atenção farmacêutica ou não, deveria ter atenção farmacêutica. Para ser atenção farmacêutica, necessariamente eu tenho que estar junto com o paciente e dando todas as orientações do uso racional de medicamentos para eles. Então, quais são os principais serviços a serem executados em farmácias e drogarias? Dispensação de medicamentos é o principal. Dispensação de produtos para a saúde, que são os correlatos, como eu já dei alguns exemplos para vocês. Aqui é importante falar, por exemplo, o que é correlato? São produtos para a saúde. As drogarias e farmácias são proibidas de vender correlatos que não sejam relacionados à saúde. Isso é bem complicado, tá? Por quê? O que é produto para a saúde? Um chocolate é um produto para a saúde? Depende. Se ele for um produto dietético, sim, ele foi feito para diabético. Um Gatorade é um produto para a saúde? Ele é relacionado assim, porque é para repor sais minerais após exercício físico ou durante o exercício físico. Um chocolate que não seja de um Kit Kat, vamos colocar, que não é dietético, que não é light, é um produto para a saúde? Não, não é um produto para a saúde. Então você tem que acabar classificando individualmente os produtos, né? Um Trident, que é um chiclete. E aí? É um produto para a saúde? É considerado tal porque ele tem características que diabéticos podem utilizar. Então, assim, é muito complicado. Se tiver vendendo na drogaria coisas que não são produtos para a saúde, eles podem ser multados. Mas existem drogarias que vendem Kit Kat ou chicletes Mil. Eles acabam entrando com liminar no judiciário para poder vender
coisas que não são produtos para a saúde, tá? Eu acredito que não seja vantajoso o tempo e o dinheiro para entrar com uma liminar para poder vender esses produtos. Porque ninguém vai numa drogaria comprar um chocolate. Acaba comprando porque está ali no caixa, mas a renda dele deve ser muito baixa. Tem casos, por exemplo, em drogarias que estão no litoral. Eles põem chinelo havaiana lá para vender. Isso é produto de saúde? Não, não é produto de saúde. Mas eles acabam brigando muito com a fiscalização porque eles dizem que é, porque se a pessoa tiver sem o chinelo, vai queimar o pé. Então é muito complicado, é muito detalhes nesses correlatos. O terceiro é a administração de medicamentos, incluindo inaloterapia e aplicação de injetáveis. Então, a drogaria, sim, administra medicamentos. Inaloterapia é a inalação, pode ser feita sim na drogaria. Aplicação de injeção também pode ser feito. Só por farmacêutico? Não, pode ser por técnico que esteja habilitado a fazer essa administração. Para isso, gente, existem cursos específicos, né? Para você poder dar o injetável. Ah, mas se o meu técnico que aplica o injetável deu um problema, sei lá, ele atingiu um nervo do paciente, quem responde por isso? O farmacêutico. Lembra, ele é o responsável por tudo que acontece dentro da drogaria. Se alguém chegar lá, comprar, sei lá, paracetamol e tem hepatite e o farmacêutico não perguntou nada, o cara pegou a caixinha, passou no caixa, tomou e morreu por falência hepática, o farmacêutico vai ser processado, tá? Por crime. Porque ele deveria ter dado a orientação. Certo? Aplicação de injetáveis ainda. Todos os injetáveis deveriam ser vendidos com prescrição médica. Lembra da história da tarja que eu falei para vocês? Tarja vermelha, prescrição médica. É vendido? Não. Se vocês quiserem comprar qualquer tipo de injeção na drogaria, é só ir lá e pedir. Uma coisa que acontece é que eles não aplicam sem prescrição. Mas que você consegue comprar, consegue. E isso está errado, é extremamente perigoso. Agora, a aplicação, eles só fazem com prescrição. Por quê? Porque essa aplicação com prescrição garante para eles que se o paciente tiver um choque anafilático na drogaria, a responsabilidade é tanto do farmacêutico quanto do médico prescritor. É incomum, gente? Não é, todo dia acontece, mas acontece. Eu tive um aluno que tinha uma drogaria que veio a ter um falecimento dentro da drogaria por causa de choque anafilático. Então, é extremamente complicado. Prestação de atenção farmacêutica. Eu já falei para vocês que é atenção farmacêutica. Então, deve a orientação direta com o paciente. Aferição de parâmetros fisiológicos. O que a gente pode aferir dentro da drogaria? Pressão arterial, temperatura corporal, testes bioquímicos como glicose, colesterol, triglicerídeos, tá? Que tem aqueles aparelhinhos que é só picar o dedo, você põe o sangue na fitinha e te dá o resultado. Isso tudo pode ser feito dentro da drogaria. Perfuração de lóbulo auricular para colocação de brincos. Pode ser feito na drogaria também. Mas é claro, né, gente? Você não vai sair furando a orelha das pessoas sem ter a capacidade técnica adequada para isso. E realização de curativos. Pequenos curativos. Não vai vir uma pessoa com queimadura extensa e a gente vai tratar. Não é isso. Mas pequenos cortes que não há necessidade de ir para um pronto atendimento. É medicamento ou é remédio? A partir de agora, vocês têm que começar a tomar cuidado com os termos que vocês vão começar a usar.
São coisas diferentes. Medicamento é uma coisa, remédio é outra coisa. Então, o que é um medicamento? É o termo, né, que deve ser utilizado quando se quer falar especificamente de uma formulação farmacêutica, ou seja, que tenha fármaco, que tenha princípio ativo. O que é princípio ativo? É a parte da formulação do farmacêutico, ou seja, dentro de um comprimido. O que a gente tem dentro do comprimido? Se a gente só tem o princípio ativo? Não, a gente tem o princípio ativo, que é o que vai fazer o efeito desse medicamento, mas a gente também tem insumos. Por exemplo, num comprimido tem talco para poder dar liga, para poder prensar ele, tá? Então, contém princípio ativo, né, uma formulação farmacêutica, podendo ser um ou mais, que é o que vai ser efetivo e vai fazer a atuação farmacológica e outros componentes. Então, o medicamento necessariamente está numa formulação farmacêutica com princípio ativo, um ou mais, e ele é usado para tratar ou prevenir uma doença, uma vez que o conceito do medicamento considera um produto tecnicamente elaborado, o que não ocorre no termo remédio. E o que é o remédio? É qualquer substância ou recurso, por exemplo, massoterapia, radioterapia, reiki e outras, qualquer outra, né, substância ou recurso que vem para combater uma doença ou manter o estado adequado de saúde. O termo remédio, apesar de ser muito usado popularmente como sinônimo de medicamento, não é o mesmo conceito, tá? Eu fico bem com dor de cabeça se eu ponho gelo. Isso é um remédio, não é um medicamento. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qual a origem dos medicamentos? Então, a gente tem medicamentos de origem natural, né? Ou seja, vindo de animal, vegetal, mineral ou micro-organismos. Alguns exemplos. Medicamentos que vêm de origem animal, natural, mas animal. Tiroxina, insulina, adrenalina, hormônios. Vegetal, a morfina, que acaba sendo, veio, né, da papaver sonífero, a nicotina. Mineral, enxofre, iodo, sais de magnésio. De micro-organismos, por exemplo, a penicilina, que foi isolada do Penicillium notatum. A cefalosporina, que foi isolada de um outro micro-organismo, que é o Cephalosporium acremonium. Ok? Então, a primeira origem é a natural. A segunda que nós temos é a semissintética, que é um produto natural, mas que foi modificado em laboratório. Então, por exemplo, a codeína. Lembra que natural a gente tem lá a morfina. A codeína, ela é a modificação da morfina, ela sofreu uma metilação, a morfina, e dá origem à codeína. Então, ele era de origem natural, mas teve uma modificação molecular dentro do laboratório. Outro exemplo é a metildopa. A gente tem a dopa, que sofre metilação, formando uma outra substância. E os sintéticos, que são aqueles medicamentos que foram totalmente elaborados dentro de um laboratório. Por exemplo, a dipirona, né, que é um analgésico, a clorpromazina, que é um neuroléptico, o alotano, que é um anestésico, que na verdade não é de origem natural, não foi modificação de alguma coisa natural no laboratório, e sim, ele foi totalmente sintetizado.